Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus, a traição para o matarem. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço. E quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se dariam aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis dar-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-o eles, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam como o entregaria em ocasião oportuna. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolaram a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos, aonde quereis que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segue-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o meu mestre manda perguntar, onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou ele com os 12. E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após o outro, porventura sou eu? E respondeu-lhes, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu-lo, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes Jesus, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse, ainda que todos se escandalizarem, nunca, porém, eu. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Então chegaram a um lugar chamado Getsemane, e disse Jesus a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai.
E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, os achou dormindo e disse a Pedro, Simão: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela 3ª vez, lhes disse: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. E logo, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o em segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Ao que eles lhes lançaram as mãos e o prenderam. Mas um dos que ali estavam, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e varapaus para me prender como um salteador? Todos os dias estava convosco no templo a ensinar e não me prendestes. Mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Nisto todos o deixaram e fugiram. Ora, seguia-o certo jovem, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes testemunham contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Levantaram-se por fim alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei esse santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim concordava o seu testemunho. Levantou-se então o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma? Que é que esses depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E respondeu Jesus: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia que vos parece? E todos o condenaram como réu de morte. Alguns começaram a cuspir-lhe e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe socos e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas receberam-no a bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se estava aquentando, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois és também galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes,
3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.